Ora, estamos a gravar. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que nos estejam a ver. O meu nome é André Ventinhas e aqui falamos de investimentos financeiros e de literacia financeira. Portanto, no seguimento que temos vindo a fazer, já falámos da demonstração de resultados da empresa, também do balanço, em que se pretende um balanço equilibrado e uma demonstração de resultados, sobretudo com o EBITDA e com o lucro líquido positivo. É o ideal que as nossas empresas, ou seja, as empresas em que nós investimos para ser sócios, elas tenham esse equilíbrio. De momento vamos para o terceiro e último instrumento que eu analiso, que é a análise do fluxo de caixa. Aqui a análise do fluxo de caixa pertence muito àquilo que é o regime de competência de uma empresa. Ora, uma empresa só pode falir por dois motivos: ou por excesso de endividamento ou por falta de liquidez. A liquidez é necessária e uma empresa ou instituição, seja aquilo que for, tem de estar sempre preparada a nível daquilo que é o seu regime de competência e que é a sua liquidez. Portanto, regime de competência denomina-se regime de competência ao compromisso que a empresa tem a nível de contabilidade de registar vendas feitas, independentemente de ter recebido o pagamento do produto ou serviço. A demonstração de resultados, portanto, tem essa responsabilidade, mas para além da responsabilidade da demonstração de resultados, a partir de uma certa altura, as empresas em bolsa começaram a ser mais investigadas e a fiscalização das empresas em bolsa passou a ser mais apertada e as demonstrações do fluxos de caixa também passaram a ser essenciais na ótica dos investidores para saber o que é que, a nível de cash flow, as empresas libertavam de fluxos de caixa ao nível daquilo que faziam ao longo do ano. Portanto, da mesma forma que a demonstração de resultados, a demonstração do fluxo de caixa deve ser olhada como um filme, seja ele do trimestre, semestre ou ano. Vamos analisar a demonstração do fluxo de caixa mais à frente da empresa que escolhemos analisar desde o princípio. Portanto, aqui a base, se o balanço é a foto, aqui a base continua a ser o filme, mas aqui falamos relativamente ao caixa da empresa e àquilo que é as entradas e as saídas desse caixa. Ou seja, sem contabilidade e sem aferir aquilo que é o controlo de custos e de proveitos de uma empresa, nós não temos aquilo que é o controlo da própria empresa em si e depois, se não houver esse tipo de controlo, mais cedo ou mais tarde essas faturas vão-se pagar caras e depois vai com toda a certeza esse tipo de irresponsabilidades vai gerar problemas no futuro. Portanto, a demonstração do fluxo de caixa mostra quais foram as entradas e saídas da caixa num determinado período de tempo. Portanto, temos a demonstração de fluxo de caixa dividida em fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimento e fluxo de caixa de financiamento, e aqui vamos ver o que é que de cada um deles trata especificamente. Portanto, a demonstração do fluxo de caixa operacional registra todas as entradas e saídas do caixa referentes à operação fim da empresa, ou seja, venda de produtos, pagamentos a funcionários, pagamentos de custos de produtos vendidos, pagamentos a fornecedores, aluguer de escritórios, pagamentos de juros de dívidas e, portanto, a nível de entradas e saídas da caixa, a nível de todo este tipo de contabilidade de custos. Temos também a demonstração do fluxo de caixa de investimento, que registra todas as entradas e saídas referentes ao investimento da empresa, compra e venda de novas máquinas, veículos, fábricas, ativos imobiliários e, portanto, tudo aquilo que é um investimento e que a empresa vê como possível retorno no futuro e isto são gastos de alguma forma positivos, vai ocupar a parcela do fluxo de caixa de investimento.
Finalmente, temos também o fluxo de caixa de financiamento. Mostra todas as transações que ocorreram entre a empresa, os sócios, credores, com pagamento de dividendos, amortização de dívidas, emissão de novas ações, emissão de novas dívidas. Portanto, aqui, como o próprio nome indica, estamos a falar numa perspectiva mais financeira da empresa e aquilo que é o seu controle de custos financeiros e que também faz parte daquilo que vai sendo o seu dia-a-dia e aquilo que vão sendo as dificuldades ou até oportunidades com que uma empresa se pode deparar. Não é por acaso que o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, ele dizia que sempre que saía com um bom punhado de dólares no bolso, porque quem sabe no caminho, nunca se sabe, poderia aparecer uma oportunidade boa para comprar qualquer coisa. E aqui vemos este paralelismo e esta analogia que o Warren Buffett, tal e qual como faz com as ações, faz também na vida. Um bom negócio pode aparecer a qualquer momento e ele tinha sempre dinheiro no bolso para comprar ou fazer um bom negócio. Portanto, demonstração de fluxo de caixa da Corticera Amorim. Temos, portanto, aqui a nível do fluxo de caixa operacional, isto referente a 2022, 92.884.000 euros, portanto, do fluxo das atividades operacionais. No fluxo das atividades de investimento, a empresa chegou ao final do ano com menos 131.643.000 euros e nas atividades de financiamento, o fluxo de caixa, portanto, de financiamento, 7.074.000 euros. Chegado ao fim do ano e reduzidas estas contas, o fluxo de caixa total foi de 31.685.000 negativos. Atenção aqui que entra um novo conceito aqui em jogo. O fluxo de caixa é importante, mas há que analisar os três fatores em conjunto e aí o investidor depois pode tomar, entre aspas, uma decisão com base naquilo que está a ver, com base no que conhece do setor e do que conhece também das empresas. E vamos ver a demonstração de fluxo de caixa livre, que é um conceito bastante importante. Na análise é muito bom ter sempre atenção ao fluxo de caixa livre, o CAPEX, do inglês Capital Expenditure. Então, este cálculo é realizado diminuindo o fluxo de caixa operacional pelo CAPEX, o que a empresa utilizou para investir nas suas atividades principais. Portanto, o fluxo de caixa líquido, o CAPEX, é igual ao fluxo de caixa operacional menos o CAPEX, ou seja, o Capital Expenditure. Então, aqui vamos ver o que é que a empresa, daquilo que fez, investiu a partir da sua caixa em investimentos que podem gerar retornos futuros. E aqui não podemos analisar os gastos como dívida, temos de analisar estes gastos como possíveis vantagens que a empresa vai adquirir no futuro. Portanto, cá está o CAPEX. Na prática, o CAPEX não é mais do que o que a empresa investiu nas suas operações. É necessário analisar o fluxo de caixa de investimento e simplesmente procurar despesas de capital, aquisição imobiliária, despesas de aquisição, adições a um imobilizado e, portanto, com esta procura daquilo que a empresa possa ter acrescentado como mais-valia ao património e àquilo que é, portanto, a visão futura que a empresa tem de ter até possivelmente encontrado uma boa oportunidade de outra empresa que estava em processo de falência, ela ter adquirido. Há aqui uma nuance enorme de circunstâncias
que pode ter levado a que a empresa tenha feito um esforço maior neste momento para ir obter ganhos futuros. E isto é importante ter aqui esta realidade entre o que é investimento e o que é dívida, e aqui o fluxo de caixa dá-nos de uma forma muito expedita esta perspectiva. Portanto, temos as atividades operacionais, o fluxo de caixa das atividades operacionais 92.884.000, e depois vejam que, portanto, está aqui um pagamento de atividades de investimento em ativos tangíveis de 93.342.000 e aqui em ativos intangíveis de menos 3,760 milhões. Portanto, o fluxo de caixa das atividades de investimentos, os menos 131.643.000, nós vemos que uma grande parte do fluxo das atividades operacionais foi para investimentos e pagamentos respeitantes a investimentos, ou seja, está a ser bem empregue, apesar de termos chegado ao final do ano com um fluxo de caixa negativo, não quer dizer que os recursos utilizados ou o saldo negativo que migrou tenha sido negativo. Aqui até vemos antes pelo contrário, uma vez que os investimentos que foram feitos foram respeitantes a ativos fixos, tangíveis e intangíveis que poderão no futuro gerar mais valor acrescentado à empresa. E aqui é uma boa perspectiva para sabermos o que é na ótica, por exemplo, de uma pessoa. A pessoa não ter rendimentos suficientes e comprar um automóvel ou comprar um aparelho televisivo sem ter meios para o pagar e ficar com esse fardo de dívida, ou então a pessoa até poder ter um quintalinho e poder ter um espaço em hectares para alguma produção hortícola e comprar um trator, por exemplo, dou-vos aqui este exemplo, comprar um trator para tratar dos solos com maior, portanto, com maior competitividade e com mais rapidez, e poder assim gerar mais um pequeno negócio àquilo que é a sua profissão e ter duas fontes de rendimentos futuros. E aqui a pessoa está a fazer um investimento com vista a pagar essa dívida e ainda ir obter retorno futuro. E esta é a grande diferença em que, bem esmiuçados depois destas demonstrações de resultados das empresas, nós podemos partir para o investimento. Mais uma vez vos digo que a Corticeira Amorim não é aqui, portanto, um aconselhamento financeiro, até porque isto são dados de 2022, já lá vai bem atrás de 2022, isto é só para vos dar uma perspectiva de educação e de literacia financeira. Digo mais uma vez, subscrevam, partilhem conteúdo. Cada vez mais é importante familiarizar-nos com estes conceitos, porque eles são cada vez mais importantes para o nosso dia-a-dia e a nível da nossa gestão diária, inclusivamente das nossas próprias contas da lida de casa. Isto ajuda-nos a compreender como é que podemos lidar com aquilo que são as nossas finanças e os nossos dinheiros, porque é extremamente importante. Até à próxima, tudo de bom para vós e vemo-nos na próxima sessão.